Olá pessoal, eu sou o Orivaldo, dirigente da Biopendular, e eu tenho para vocês a apresentação de um novo produto, né? Aqui, como já é de certo hábito, né? Nós sempre temos algumas coisas novas a apresentar, sempre buscando harmonizar, buscando a saúde das pessoas, né? Nós vamos apresentar para vocês um produto, né, que já consideramos muito eficaz, né, no que se refere a dores, né, a dores musculares, lombares, ou como uma espécie de bateria de campos magnéticos, né? Sabemos, é sabido já existe um domínio sobre esse conhecimento, que as nossas moléculas, ela tem um núcleo, né, o centro dela é como um campo, não é como, é exatamente um campo magnético, né? Esse campo magnético, ele trabalha de uma forma de unir as moléculas, as células, formando um tecido, né? E é bom nós esclarecermos uma coisa, né? Quando esse campo magnético das moléculas estão desorganizado, desarmonizado, desequilibrado, qualquer coisa nessa direção, o núcleo ali, então, desorganizado, ele provoca, né? Ele fica apresentando, né, dores, né, mal-estar, né, qualquer coisa que venha na direção de um mal-estar, de uma insatisfação, isso de um modo geral no corpo. Agora, quando se trata, que é um caso mais específico aqui, de dores musculares, lombar, né, e alguns segmentos nessa direção, o produto que nós estamos falando, que vamos apresentar, né, o biomagneto, ele se apresenta de duas formas, né? Uma forma que tonifica, quer dizer, exatamente levar para aqueles núcleos desorganizados, né, energia, né? Ou, né, o biomagneto, né, esse aqui, que seda, ou seja, ele remove, né, dores. Nós sabemos que toda a região muscular está sujeito a algum tipo de dor por um pequeno esgarçamento na região. E o que o campo magnético faz é exatamente reorganizar aquele núcleo, né? Não permitir que aquele núcleo venha se transformar numa inflamação, ou mesmo que já tenha inflamado, o campo magnético ele reorganiza. Por consequência, né, isso por experiência nossa, né, antes de apresentar o produto já fizemos N aplicações, não é uma coisa feita de última hora, né? Então apresentou-se ótimos resultados. Claro, há pessoas que instantaneamente as dores desaparecem, né? Outras pessoas é uma questão de horas ou de dias, mas com certeza absoluta o resultado é bom, o resultado é bem satisfatório, né? Agora, o que é o biomagneto tonifica ou o biomagneto que seda? A formação dele, nós vamos dar assim um rápido esclarecimento a respeito, né? O núcleo desse biomagneto é um neodímio, né? Tanto num caso, né, no caso que seda, como no caso que tonifica, é um neodímio. A diferença está onde, né? É que esses neodímios, eles são tratados de formas diferentes, porque não é simplesmente um neodímio de campo magnético que vai atuar, como é muito comum no mercado. Aqui acrescentamos alguma coisa a mais. O neodímio que seda, ou mesmo o neodímio que tonifica, ele recebe uma carga energética dentro de uma câmara de orgone, onde há um diferencial de espectro para atuação. Espectro quais, né? No caso que tonifica, nós trabalhamos e gravamos no neodímio, né,
o espectro laranja, que ele é muito mais intenso, ele é intensificado quando trabalhado com orgone. Então nós memorizamos, na verdade é uma memória, nós memorizamos no núcleo do neodímio esse espectro laranja, que é aquele que fornece energia para a região até então ausente, né? Ausência de energia. Já o biomagneto que é seda, né? Ele recebe também uma carga, é memorizado nesse neodímio, né? Um espectro azul, assim, é um azul direcionado para o índico, quer dizer, é um espectro onde traz calma, relaxamento, né? Alivia ou chega até remover a dor na região. Como o biomagneto é formado por um núcleo de neodímio, né? Com uma memória que seda ou tonifica, no entorno desse neodímio, né? Há uma camada no formato de disco, né? De turmalina preta, né? Essa turmalina ela tem uma carga muito elevada de infravermelho longo, né? Que como já é conhecido, o uso do infravermelho longo por terapeutas, né? Tanto buscando remover dores, como há né? Alguns terapeutas que trabalham com ele com infravermelho longo na área de estética. Então o infravermelho longo ele tem essa ideia quando colocado junto com o neodímio. Enfim, é um produto um produto novo no mercado, por isso estamos fazendo a apresentação. Ele tem essa função, remover realmente dores, né, ou tonificar na ausência de energia, né. Para que vocês tenham uma ideia prática, né, de como utilizar esses produtos, né? A nossa colaboradora, né, que trabalha diretamente com esses produtos também, a Mara Lúcia de Paiva Tambaruti, ela vai demonstrar para vocês a aplicação desses produtos nas suas diversas formas ou fases. Olá, eu sou a Mara, eu sou farmacêutica acupunturista. Eu estou aqui para apresentar para vocês um produto inovador, um produto que pode ser utilizado tanto por profissionais, acupunturistas, terapeutas, fisioterapeutas e qualquer profissional da área de saúde que trabalhe com dor. No caso, o Bioseda ele é usado para efeitos sedativos, então muito usado para problemas de dores em geral, dores musculares, articulares, dores nevrálgicas, enfim, um universo muito grande aí de potencial para alívio das dores. E nós temos o Tonifica. O Tonifica ele é mais utilizado por profissionais mesmo que trabalhem com acupuntura ou os terapeutas que vão utilizar em pontos específicos, principalmente de acupuntura, para poder trabalhar com sintomas como depressão, ansiedade, insônia. Então, o Tonifica já é mais um produto específico para ser utilizado por profissionais da área de saúde. O Seda ele pode ser utilizado também por leigos, porque ele pode simplesmente procurar o ponto de dor e tá fazendo a autoaplicação no ponto. E nós vamos demonstrar agora alguns dos exemplos de sedação para as dores. E logo em seguida nós vamos apenas ilustrar alguns pontos de tonificação para os profissionais da área. Agora nós vamos fazer uma demonstração de aplicação do Bioseda. Nós temos a região de ombro, uma região muito afetada com dores. Então, geralmente nós temos a bursite de ombro, né? A bursite de ombro é o paciente mesmo, ele pode estar se auto-aplicando no ponto que ele sente dor.
Por exemplo, se ele apertar o ponto e esse ponto estiver doendo, ele vem sempre observar que este lado em contato com a pele sempre. Então eu vou colocar este lado, se é este o ponto de dor, eu vou colocar este lado em contato com a pele e esta aplicação é simples, é só isso que se faz. Agora, num outro exemplo, se o paciente ele tem dor, a epicondilite no cotovelo, então ele pode fazer a pressão, ver aonde dói, onde é o ponto de dor. Se esse for o ponto de dor, observa bem o lado, fixa o Biocida. O acupunturista, ele pode substituir a agulha, né, no ponto de dor também, né, se o paciente tem alguma objeção à agulha ou no momento ele não pode estar usando agulha, então ele pode usar. Isso é uma dinâmica muito boa para o consultório também, que ele pode aplicar, até o paciente pode ir embora com o adesivo, ele aplica no ponto haste ou no ponto correspondente para bursite de ombro, exemplo, IG2, ID8, enfim, aí é o ponto que ele escolher para aquela dor. Aqui também é a mesma coisa, e também tem o joelho. Nós vamos ver aonde que está o ponto de dor, às vezes tem mais de um ponto, né? Então eu posso aplicar num ponto de dor, no ponto haste, a pessoa pode ela mesma aplicar, né? Se ela tiver outro ponto, ela pode estar aplicando em vários pontos do joelho. E o profissional, terapeuta, fisioterapeuta, acupunturista, o médico, qualquer profissional da saúde que trabalhe com dor pode estar fazendo a aplicação segundo o protocolo dele. E o paciente pode adquirir, ele mesmo tá auto-aplicando, um material que realmente funciona e é muito, muito fácil e bem potente, bem eficaz. Agora eu vou demonstrar uma colocação simples para dores lombares e ciatalgia. Você pode apertar, ver a dor, onde é o local de dor, e aquele ponto, novamente o ponto gatilho, o ponto que você pressiona e sente dor, você coloca o adesivo naquele ponto, fixa bem, né? E se houver outros pontos, você também vai colocando. Se for uma dor uma dor ciática, né? Você apalpar e ver o ponto de dor, você pode também colocar e fixar os adesivos. Isso o acupunturista também pode mandar o paciente para casa, mesmo depois de ter feito vários outros procedimentos. Interessante que ele possa mandar o paciente para casa com os adesivos para que esse efeito, né, essa dor não volte ou que ela seja totalmente eliminada. No tratamento para dor de cabeça, se ela for uma dor de cabeça temporal, o próprio paciente pode fazer a pressão, no caso do seu lado esquerdo, pressionando a têmpora. Se houver dor, colocar então o Biocida no local da dor. Se ele pressionar o outro lado e também sentir a dor, ele também pode colocar o adesivo do lado direito. Então, os dois lados podem ser colocados os adesivos. E também, se ele tiver uma dor temporal, frontal, também pode colocar os adesivos. Se a dor for na cabeça, nessa região da cabeça. O paciente também pode colocar os adesivos para tratamento, no caso de dores causadas por sinusite. Então, nós temos aqui dois pontos que costumam doer bastante, no caso de sinusite. Então, ele deve fixar esses adesivos. Aqui é um ponto também bem comum de doer.
Então, como é um ponto que é aparente, o paciente pode colocar isso antes de deitar. Na hora que ele vai dormir, ele cola e pode dormir com os adesivos nestes locais de pontos muito doloridos, no caso de sinusite, pontos de seio, de face e pontos aqui acima da sobrancelha que costumam ser bem doloridos, a palpação no paciente que tem quadro crônico de sinusite. Agora nós vamos fazer uma aplicação com o Biotonifica. Ele é usado para problemas emocionais, como depressão, insônia, agitação, ansiedade, e ele é muito eficaz. Então nós temos aqui um ponto específico para ser tratado com o Biomagneto Tonifica, que é o ponto de depressão. Esse ponto você coloca o Biomagneto Tonifica neste ponto. Este ponto ele pode ser usado então por profissionais e pode mandar o paciente para casa então com o ponto neste TA3, que é o nome do ponto. Os profissionais aí de acupuntura já estão familiarizados com o nome do triproaquecedor 3. Este ponto é muito importante para o tratamento de depressão e o resultado do Biomagneto Tonifica com este ponto é incrível. Nós também temos o ponto a ser utilizado, o SCS8 ou pericárdio 8, que é um ponto para ansiedade, insônia e agitação. Então este ponto aqui é usado para ansiedade, agitação e insônia, um ponto importante para o tratamento de pacientes que têm insônia e ansiedade. Muito bom também com o Biomagneto Tonifica. Apresentamos aí 2 tratamentos importantes com o Biomagneto Tonifica. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, nós vamos deixar os endereços para que entre em contato e estamos à disposição para maiores esclarecimentos e utilize porque o tratamento é muito eficaz. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do produto. E como todos os vídeos anteriores que temos gravado, nós deixamos os nossos endereços, né? Vocês podem perguntar a respeito do produto, né? Através de e-mail e com certeza vocês receberão as informações solicitadas. Obrigado.